Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O vídeo de hoje ele trata do capítulo 2 do livro Raízes do Brasil, de autoria de Sérgio Buarque de Holanda, tendo esse capítulo o título Trabalho e Aventura. Esse é o título do segundo capítulo do livro Raiz do Brasil, de autoria de Sérgio Buarque de Holanda. Lembrando que o primeiro capítulo desse livro, dessa obra, já foi discutido no outro vídeo que está disponível aqui no canal, você pode consultar. E nesse primeiro vídeo, além de tratar sobre o primeiro capítulo de Raiz do Brasil, eu fiz uma breve explanação sobre a biografia do Sérgio Buarque e também sobre as edições, o contexto ou os contextos das edições de Raiz do Brasil, e eu não vou repetir isso neste vídeo. Consulte lá esse primeiro vídeo sobre o primeiro capítulo e sobre o contexto da obra. Então este vídeo ele será apenas sobre o segundo capítulo de Raiz do Brasil, Trabalho e Aventura, lembrando que a obra Raiz do Brasil, como eu disse no primeiro vídeo, é uma obra, como toda a obra de Sérgio Buarque de Holanda, já muito analisada, muito se escreveu e muito se falou sobre a obra de Sérgio Buarque de Holanda, que é um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX. Então muito já se falou e já se escreveu sobre esta obra e sobre outras obras de Sérgio Buarque. Então a ideia aqui neste vídeo é fazer uma explanação breve, didática, sobre esse segundo capítulo de Raiz do Brasil. E meu projeto é, em vídeos futuros, fazer explanações sobre os outros capítulos dessa obra. Então nós estamos aí no segundo capítulo, repito, de Raiz do Brasil, chamado Trabalho e Aventura. Então, entrando no capítulo, qual a tese apresentada pelo Sérgio Buarque nessa seção de Raiz do Brasil? Nesse momento do livro, o Sérgio Buarque ele apresenta a tese de que os portugueses eram a sociedade mais preparada, ali no início da modernidade, para empreender a tarefa de colonizar os trópicos, ou de conquistar os trópicos, né? Ou mais especificamente o território que se tornou o Brasil. Lembrando que também Portugal colonizou regiões no litoral africano, mas a obra se trata do Brasil, como diz o título, Raízes do Brasil. Então essa é a tese do Sérgio Buarque nesse segundo capítulo, que o Portugal, a sociedade portuguesa, ali na modernidade, no início da modernidade, na virada do século XV para o século XVI, era mais preparada, era a sociedade mais preparada para empreender essa tarefa de colonizar, de conquistar a região dos trópicos, aquilo que estava se tornando a América, estava sendo conquistada pelos europeus, essa região do planeta Terra. Então, como que o Sérgio Buarque defende essa sua tese de que o Portugal era o mais preparado para empreender a conquista e a colonização da América? Sérgio Buarque ele vai apresentar dois conceitos, né, que segundo ele ele usa o termo princípios, que aparecem em todas as organizações sociais humanas, que norteiam todas as organizações sociais humanas, que é o princípio do aventureiro e o princípio do trabalhador. Então, que princípios seriam esses? O princípio do trabalhador, em primeiro lugar, é aquele baseado na disciplina. Então, as sociedades que são baseadas nesse princípio, ou nessa tradição, ou nesse espírito, são sociedades em que a disciplina, o trabalho metódico, o trabalho realizado com gradativamente, esperando colher os frutos a longo prazo, de forma paciente, essas sociedades se organizam em torno dessa disciplina. Então, esse é o princípio do trabalhador. Já o princípio do aventureiro é baseado no desafio, né? no vencer as barreiras, de vencer os desafios, como todo aventureiro. Esse é o princípio do aventureiro. Então essas sociedades que são baseadas nesse espírito, nessa tradição da aventura, ou na tradição do aventureiro, são sociedades que buscam um retorno rápido por ações
imediatistas. Essas são as sociedades baseadas nesse espírito da aventura, no espírito do aventureiro. E esses princípios do trabalhador e do aventureiro não aparecem de forma pura, de forma totalmente pura, mas aparece de maneira combinada nas sociedades humanas. Eles aparecem de forma pura apenas no plano das ideias, ou seja, o princípio do aventureiro, o princípio do trabalhador, eles são conceitos muito próximos àquela ideia dos tipos ideais, que são ferramentas analíticas de acordo com a teoria weberiana. Volte lá no primeiro vídeo sobre Raiz do Brasil, em que eu explico, em que eu falo a base intelectual do Sérgio Buarque de Holanda, que justamente está assentada nas ideias de Max Weber. Então, esses conceitos, como ele afirma, do aventureiro e do trabalhador, segundo ele, servem para entender as diferentes sociedades humanas, ajudam a explicar as diferentes sociedades humanas. Então, existem sociedades que são baseadas na tradição da aventura, são imediatistas, buscam um retorno rápido em seus empreendimentos e são avessas, então, a esse trabalho paciente, a esse trabalho lento, disciplinado, esperando alcançar um retorno com base na disciplina, nesse esforço, e existem sociedades que são baseadas nesse espírito do trabalho, que são sociedades que justamente vão para o lado da disciplina, do trabalho paciente e são aversos a esse imediatismo, são aversos a essa visão de curto prazo que são das sociedades baseadas na aventura. Lembrando que ele utiliza esse princípio da aventura e do trabalho, ou do trabalhador e aventureiro, como ferramentas analíticas, naquela ideia dos tipos ideais do Max Weber. Então, diante disso, apresentando esses princípios, ele entende que a sociedade portuguesa, de onde vem a tradição que vai forjar o Brasil na concepção dele, a sociedade portuguesa, na modernidade, era uma sociedade assentada sob o princípio do aventureiro. Ou seja, a sociedade portuguesa, lusitana na modernidade, era uma sociedade que era baseada na ideia da busca pelo retorno rápido nas suas atividades, que não tinha o culto ao trabalho enquanto um princípio, que não tinha o culto ao trabalho disciplinado, paciente, enquanto um princípio. Então, era uma sociedade, ou era uma organização social baseada no princípio, ou no espírito, ou na tradição da aventura. Então, esses colonos que estão vindo para cá na modernidade, para conquistar esse território que está se tornando o Brasil, eram colonos que estavam encharcados culturalmente nesse ideal ou nesse princípio da aventura. Então, a partir daí, classificando esses colonos portugueses enquanto aqueles que estavam dentro desse ideal ou desse espírito ou tradição da aventura ou do aventureiro, Sérgio Buarque começa a descrever a ação desses colonos aqui. Então, nesse segundo capítulo de Raiz do Brasil, o Sérgio Buarque ele começa a analisar mais diretamente a conquista colonial portuguesa aqui na América. Então, ele começa a apresentar aquilo que ele entende enquanto as caracterizações desse colono português marcado por esse ideal do aventureiro. Então, uma primeira característica que ele apresenta desses colonos era de que justamente por terem esse ideal do aventureiro, esses colonos buscavam um retorno rápido dos empreendimentos econômicos aqui. E ele, para Sérgio Buarque, uma amostra disso foi justamente a criação da produção açucareira aqui. E ele vai explicar isso como? Para o Sérgio Buarque, a instalação do latifúndio, da produção em larga escala, que segundo ele não trouxe inovações tecnológicas para cá, mas aproveitou as tecnologias agrícolas ou agrárias que os indígenas já utilizavam, já tinham como práticas aqui,
essa ação dos colonos, segundo Sérgio Buarque, seria uma evidência desse espírito de aventura, ou seja, um esforço menor para visando ou objetivando um retorno em larga escala, né? E isso para ele seria uma prova, seria uma evidência desse espírito de aventura por parte desses colonos lusitanos, a produção açucareira enquanto uma decisão econômica. E não só a produção açucareira, mas uma produção açucareira em larga escala, com latifúndio, e que não agregou inovação tecnológica, ou que não agregou inovações às tecnologias de plantio indígenas que já estavam aqui. Segundo Sérgio Buarque, os colonos apenas aproveitaram ou deram continuidade às tecnologias agrícolas que os indígenas já tinham aqui. Uma segunda caracterização que o Sérgio Buarque apresenta desses colonos é a ausência de um orgulho de raça, né? Para o Sérgio Buarque, os portugueses, os colonos portugueses que vinham para cá, não tinham esse orgulho de raça, essa ideia de que eles tinham uma existência enquanto uma raça separada ou privilegiada ou melhor do que as outras raças. E por que era assim, segundo Sérgio Buarque? Sérgio Buarque entendia que, pelo fato dos portugueses, antes de chegarem aqui, já serem uma sociedade mestiça, e o mestiço é o termo que o Sérgio Buarque usa no livro, essa característica de já ser uma sociedade mestiça levou a esses portugueses a não terem esse orgulho de raça. E de onde vinha essa mestiçagem? Sérgio Buarque informa que antes de 1500 já havia a presença de negros escravizados em Portugal. Portugal já estava fazendo comércio com o litoral africano antes de começar a sua empreitada colonial aqui no Brasil. Portugal começa ali no século XV costeando o continente africano, e ali ele vai fazendo trocas comerciais, inclusive comprando cativos. Então esses cativos já estão indo para Portugal. E Sérgio Buarque, além desses cativos, o contato com as populações árabes, né, pelo domínio árabe anterior em Portugal, Sérgio Buarque entende que isso teve como consequência o contato com os árabes e com esses africanos, que Portugal, antes de começar a sua conquista no Brasil, ou dessa região que estava se tornando o Brasil, já era uma sociedade mestiça. Então, trocando em miúdos, para o Sérgio Buarque, os portugueses da modernidade não ligavam para essa ideia de pureza racial ou de separação entre as raças, segundo o Sérgio Buarque. E ele vai descrevendo, por meio de documentos, como que no sentimento de distância entre essas raças, ele não era tão grande assim. E ele vai dizer que como que esse sentimento, como é que ele prova isso, ou tenta provar isso. Os casamentos entre brancos e indígenas, que eram até incentivados pela coroa lusitana, as próprias uniões entre brancos e africanos, as uniões, as conjugalidades entre brancos e africanos, os casos de alguns filhos de brancos e africanos que ascendiam alguns cargos, mesmo que menores, na administração. Então ele tenta mostrar como que nesse mundo não era impossível a ascensão social daqueles que vinham ou eram nascidos desse encontro de etnias diferentes. Apesar de que ele destaca que o único exclusivismo que havia era de que no mundo da escravidão, ou o mundo da escravidão, era reservado a quem? Aos afrodescendentes. Então havia essa vírgula aí, essa especificidade apresentada ou destacada pelo Sérgio Buarque. Só que ele entendia que não havia nesse mundo separações muito duras, muito claras entre as etnias, né? Só que nesse capítulo, se aproximando do final, Sérgio Buarque entende que esse binômio, a existência da escravidão e a produção em larga escala, do latifúndio, da produção açucareira em larga escala, ou a produção agrícola em larga escala,
trouxeram ou marcaram a economia do Brasil colônia de que forma? De que maneira? Marcaram retirando os indivíduos, retirando os sujeitos de outras atividades, de outros ofícios, de outras funções. Ele trabalhou esse binômio escravidão e produção em grande escala, de forma latifundiária, drenou os indivíduos ou drenou os esforços dos indivíduos de se associarem em outras tarefas ou de outros ofícios, ou de outras profissões ou de outros trabalhos. Esse para eles foi um grande prejuízo para essa diversificação do mundo funcional no mundo colonial. Resultado da escravidão e resultado da grande propriedade, que drenava tanto a escravidão quanto que o mundo que marcava esse mundo do trabalho, porque o trabalho ele passou a ser associado, o trabalho braçal, associado à escravidão, a ser uma tarefa daqueles que eram propriedade de outras pessoas, e a grande propriedade drenava esse trabalho da maioria da sociedade. Então ele entende que isso impediu ou contribuiu ou trabalhou para que outras tarefas ou outras funções profissionais não fossem abastecidas de sujeitos ou de trabalhadores, impedindo uma maior diversificação profissional nesse mundo colonial. Ao mesmo tempo, ele conclui afirmando que a falta dessa cooperação profissional nesse mundo colonial, para fora do latifúndio, da produção em larga escala, vinha também e principalmente da falta de cooperação ou de associação entre os indivíduos, o que é uma marca dessa tradição lusitana, como eu expliquei no primeiro vídeo. Então corra lá, assista o primeiro vídeo e veja essa explicação que o Sérgio Buarque fez, e eu tento repetir, no primeiro capítulo de Raiz do Brasil, sobre essa característica, segundo ele, dessa tradição ibérica ou lusitana, em que os sujeitos eles têm dão uma predileção para a sua autonomia, para a sua própria individualidade, os indivíduos dessa cultura ibérica ou dessa cultura lusitana. Então, nesse segundo capítulo, o Sérgio Buarque ele começa, ou ele adentra, dá passos mais concretos para explicar como que se deu a colonização portuguesa na América, e já lançando mão do latifúndio e da escravidão como grandes lentes para ler essa realidade do mundo colonial. Lembrando que, como toda obra, como toda produção intelectual, Raiz do Brasil é uma obra datada. Ela foi escrita na primeira metade do século XX. De lá para cá, várias outras pesquisas na área de história já foram feitas, mostrando que o mundo colonial era muito mais complexo do que esse binômio escravidão e latifúndio. E ao mesmo tempo, dentro desse próprio binômio, havia uma grande complexidade. Dentro do próprio mundo da escravidão, quanto do mundo do latifúndio. Sobre a escravidão, você pode ver aqui no vídeo, ver aqui no canal, tem um vídeo chamado Escravidão, tem outro vídeo chamado Movimentos Negros Brasileiros Estadunidenses, tem uma playlist aqui sobre Brasil colonial, chama-se Nos Tempos do Brasil Colônia, em que eu tento mostrar como que outras pesquisas descrevem uma complexidade muito maior desse universo colonial, para além desse binômio escravidão e latifúndio, e dentro desse próprio binômio escravidão e latifúndio havia outras dimensões para além dessas descritas pelo Sérgio Buarque. Até essa ideia de que não havia uma diversidade de funções no mundo colonial, ela tem que ser ponderada, e já foi ponderada, já foi matizada ou relativizada por outras pesquisas. Então, apesar da proposta do vídeo ser descrever a obra do Sérgio Buarque, especificamente desse segundo capítulo, é importante apontar que ela é uma obra datada e que ela precisa ser visitada com olhos do presente e de pesquisas posteriores feitas sobre o passado colonial, com outras fontes, e até também pesquisas, teses, dissertações que mostram realidades específicas de capitanias
que mostram que o mundo colonial era muito mais complexo do que esse que está sendo apresentado pelo Sérgio Buarque. Então, essa é a nossa explicação de hoje, nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, dê aí o seu like, ative o sininho. Lembre que Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Sigam o meu trabalho por lá também. E eu vou ficando por aqui. No mais, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.